Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, indignado com os abusos da Igreja Católica, afixou na porta da Catedral de Wittenberg, lá na Alemanha, suas 95 teses, que contestavam, entre muitas outras coisas e assuntos, comercialização do perdão dos pecados e a salvação por obra, fato que desencadeou aí a Reforma Protestante. Em razão de sua postura teológica, ele foi até excomungado da própria Igreja Católica, na qual indignou muito o seu coração. Lutero publicou em seu Catecismo Menor, através do qual explica, em linguagem simples, a teologia da Reforma. Lutero, não sei se você sabe, traduziu a Bíblia para o alemão, tendo contribuído grandemente para o acesso à palavra de Deus pelo povo da época. Além de Lutero, outros reformadores como João Calvino, Martin Bucer, tiveram papéis determinantes na história da Reforma Protestante. Indubitavelmente, a Reforma trouxe grandes conquistas para a Igreja, ao restituir a crenças em doutrinas genuinamente bíblicas e indispensáveis à saúde da Igreja, que podem ser resumidos em 5 pontos. Somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus a glória. Meus queridos irmãos, hoje quero falar somente a Escritura. Sabemos que somente a Escritura é a regra inerrante da vida da Igreja. Mas a Igreja Evangélica atual fez separação entre a Escritura e sua função oficial. Na prática, a Igreja é guiada, por vezes demais, pela cultura. Técnicas terapêuticas, estratégias de marketing e o ritmo do mundo do entretenimento muitas vezes tem mais voz naquilo que a igreja quer, em como funciona e no que oferece, do que na palavra de Deus. Os pastores negligenciam a supervisão do culto, que lhe compete, inclusive o conteúdo doutrinário de certas músicas. À medida que a autoridade bíblica foi abandonada na prática, que suas verdades se enfraqueceram na consciência cristã e que suas doutrinas perderam sua proeminência, a Igreja foi cada vez mais esvaziada da sua integridade, autoridade moral e discernimento. Em lugar de adaptar a fé cristã para satisfazer as necessidades sentidas dos consumidores, devemos proclamar a lei como medida única da justiça verdadeira e o Evangelho como a única proclamação da verdade salvadora. A verdade bíblica é indispensável para a compreensão no desvelo e na disciplina da Igreja. A Escritura deve nos levar, além de nossas necessidades percebidas, para as nossas necessidades reais e libertar-nos do hábito de nos enxergar por meio das imagens sedutoras, clichês, promessas e prioridades da cultura massificada. É só à luz da verdade de Deus que nós nos entendemos corretamente e abrimos os olhos para a provisão de Deus para a nossa necessidade. A Bíblia, portanto, precisa ser ensinada e pregada na igreja. Os sermões precisam ser exposições da Bíblia e de seus ensinos. Não há expressão de opinião ou de ideias da época. Não devemos aceitar menos do que aquilo que Deus nos tem dado. A obra do Espírito Santo, a experiência pessoal, não pode ser desvinculada da Escritura. O Espírito não fala em formas que independem da Escritura. À parte da Escritura, nunca teríamos conhecido a graça de Deus em Cristo.
A palavra bíblica e não a experiência espiritual é o teste da verdade. Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única da revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser vínculo da revelação. A Escritura é a única regra de fé e prática da Igreja, e o protestantismo aceita doutrinas da sua inspiração, autoridade, inerrância, clareza, necessidade e suficiência. Somente as Escrituras são fundamento da teologia reformada. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar justiça. 2 Timóteo 3,16. Que Deus nos abençoe e que a palavra de Deus seja a nossa única regra de fé e prática. Que Deus abençoe a nossa vida.